meus queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vinda a mais uma super videoaula de Química. Hoje, mais uma vez, falaremos sobre Química Orgânica. Esse assunto fantástico, né? Afinal de contas, Química Orgânica, uma das partes da Química que mais apresenta assunto interessante para a gente é a Química Orgânica. E hoje falaremos sobre funções orgânicas mais uma vez. Nos programas anteriores falamos sobre hidrocarbonetos, já falamos sobre álcoois, falamos sobre éteres, fenóis, aldeídos, cetonas, enóis. E agora chegou a hora de um grupo muito importante, os ácidos carboxílicos e seus derivados. Estaremos falando nesta aula sobre os ácidos carboxílicos que possuem este grupo funcional aqui, ó, C-OH, que é chamado de grupo carboxila. Falaremos também de um dos seus importantes derivados, são os ésteres. Os ésteres que estão presentes aí na indústria alimentícia, são as essências, né? Quando você vai comer um iogurte, por exemplo, sabor de morango, nós temos ali um éster presente que dá sabor àquele alimento. Nós falaremos também sobre os sais orgânicos, que são substâncias derivadas da reação entre ácidos carboxílicos e bases. É claro, ácido mais base forma sal e água. Se este ácido for um ácido carboxílico, um ácido orgânico, nós teremos a formação de um sal orgânico. Falaremos também sobre os anidridos, C-O, olha que estrutura fantástica que nós temos aqui, gente. C-O, C-O, C. Nossa, que coisa louca! Mas por que essa estrutura é característica dos anidridos? Porque os anidridos, eles são frutos da reação de desidratação de ácidos carboxílicos. Então os anidridos, né? Anidro, você está retirando água. E nós vamos mostrar para você essa reação bem bonitinha aqui no nosso canal, beleza? E falaremos, para encerrar a videoaula de hoje, dos haletos de ácido. Os principais que nós vamos trabalhar são os cloretos de ácidos, cloretos de acila, tá? Quando nós temos o grupo cloro, né? o átomo de cloro ligado a este grupo, que é o grupo carbonila, nós temos um haleto de acila. Belezinha, galera? Pois então, vamos iniciando essa nossa videoaula, mas antes aquela pergunta clássica, né? Você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois se inscreva no nosso canal, que toda semana nós temos aí aulas novas, aulas diferentes, para você que está aí estudando, para você que está aí trabalhando muito para ser aprovado nos principais vestibulares e no Enem. Belezinha? Você também pode nos seguir aqui no @KakaQuímica do Instagram. Dá o seu like lá nas nossas videoaulas e siga a gente no YouTube e também no Instagram. Belezinha? Vamos começar então esta nossa viagem maravilhosa pelo mundo fantástico da química orgânica, das funções orgânicas, com ácidos carboxílicos. Bora lá! É isso aí, galera, vamos então começando esta jornada maravilhosa pelo mundo fantástico da química orgânica, falando sobre ácidos carboxílicos. Os ácidos são muito presentes no nosso dia a dia e você vai perceber que a nomenclatura dos ácidos é muito fácil. Se você já aprendeu bem a nomenclatura dos hidrocarbonetos, o um ácido segue as mesmas regras, exatamente, as mesmas regras, somente mudando a terminação. Lembra que no hidrocarboneto a terminação era o O? No caso dos ácidos carboxílicos, a terminação é óico. Ácido, prefixo mais infixo mais óico. O prefixo indica o número de carbonos, o infixo indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono e o óico está indicando que a função é a função ácido carboxílico. Os ácidos
estão muito presentes no nosso dia a dia. Afinal de contas, você já temperou aquela saladinha usando vinagre ou limão? Em ambos os casos você está usando ácidos carboxílicos. Se você tempera com limão, você está usando o ácido cítrico. Se você tempera com vinagre, você está usando o ácido acético. Pois é. Vamos lá então. Os ácidos carboxílicos, eles têm esse grupo funcional, C-OH, que é chamado de grupo carboxila. Os ácidos carboxílicos, então, nomenclatura ácido, prefixo, número de carbonos, infixo, tipo de ligação, óico é a terminação. Veja que o tipo de ligação, apenas ligações simples, an, uma ligação dupla em, uma ligação tripla in, duas ligações duplas di-en, duas ligações triplas di-in, uma ligação dupla e uma ligação tripla enin. Beleza? Vamos com o primeiro exemplo aqui. Temos um único átomo de carbono aqui, então prefixo net. Somente ligações simples, porque nós não vamos considerar essa ligação dupla com o O, porque lembrem-se, o infixo indica o tipo de ligação entre carbonos. Como nós temos um carbono só, nós vamos usar o infixo an. Então, net an. Terminação óico, ácido metanóico. O ácido metanóico é conhecido como ácido fórmico. Mas espera aí, da onde vem esta palavra fórmico? Vem de formiga, gente, porque é o ácido presente nas formigas. Quando uma formiga pica você e desenvolve aquela reação alérgica, na realidade ela injetou em você ácido fórmico, beleza? Um outro ácido muito importante é o ácido etanóico. Veja só, dois átomos de carbono, certo? C-OH, ácido, et, dois carbonos, an, apenas ligações simples, e óico, a terminação deste ácido carboxílico. Veja que ele recebe o nome usual de ácido acético. É o ácido que nós utilizamos aí para temperar a salada quando usamos o vinagre. É o ácido presente no vinagre. Acético, que vem de acéton, que significa azedo. Beleza? E quando nós tivermos três carbonos e uma cadeia ramificada, veja só, 1, 2, 3. Aqui nós temos um grupamento metil. Nós temos que identificar esse grupamento metil na nomenclatura. Então veja, no carbono 2 nós temos o metil, ácido metil, 1, 2, 3, cadeia principal, prop, an, apenas ligações simples, óico, a terminação deste ácido, ácido metilpropanoico. Daí você pode estar se perguntando, mas você não numerou a cadeia? Não tinha que colocar 2-metil? Nesse caso especificamente não é necessário. Por quê? Porque o metil só pode estar neste carbono 2. Se ele estivesse no carbono 3, ele seria um prolongamento desta cadeia. Então ele faria parte da cadeia principal, ele não seria uma ramificação. Então nós teríamos daí o ácido butanóico, tá? Como ele está aqui no carbono 2, que é a única possibilidade neste caso, nós não precisamos colocar a numeração 2-metilpropanoico. Então, pode aparecer, não tem problema, tá? Não está errado colocar, mas não é usual, afinal de contas, metilpropanoico é um só. Agora veja, nesta cadeia nós temos 5 átomos de carbono na cadeia principal, uma ligação dupla e uma ramificação. Neste caso, a prioridade é quem? Sempre o grupo funcional é a prioridade. Prioridade primeira, grupo funcional. Segunda prioridade, depois do grupo funcional, quem vem? As insaturações. Terceira prioridade, as ramificações, beleza? Guarda isso no coração. Aquilo que a gente guarda no coração, a gente nunca mais esquece, hein? Olha aí, grupo funcional, insaturação, ramificação. Essa é a ordem de prioridades, ok? Então vamos à nomenclatura. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4 nós temos um grupamento metil. Então, ácido 4. Olha aqui. 4-metil. 4-metil o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, pente. 5 carbonos, pente.
No carbono 4 e 5, né, nos carbonos 4 e 5, nós temos uma insaturação, uma dupla ligação. Então, 4 em, ok? Esse 4 em está dizendo para mim que a dupla ligação está entre o carbono 4 e o carbono 5. Lembre que o número que nós utilizamos é sempre o menor dos dois. 4 em, terminação oico, ácido 4-metil, pent 4-enoico, ok? Então, essa é a nomenclatura aí dos ácidos carboxílicos. Tem um ácido também bastante especial, que é um ácido aromático, que é o ácido benzoico. Então, quando nós temos aqui o anel aromático, o anel benzênico, benzeno, né? E aqui o grupo funcional carboxila, C-OOH, nós teremos o ácido benzoico. Temos ainda ácidos que possuem dois grupos funcionais, ou três. Veja, por exemplo, a estrutura do ácido cítrico. Olha aí, o ácido cítrico apresenta três grupos funcionais, carboxila e mais um OH ligado no carbono central. Então nós temos aí o ácido cítrico, está presente na laranja, está presente na cerola, está presente no limão. E quando você tempera aquela saladinha com limão, você está usando aí o ácido cítrico. Agora veja só, e se eu tiver então dois grupos funcionais, o que eu tenho que fazer para nomeá-lo? Eu tenho que colocar dioico apenas. Então veja só, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então ácido pent, somente ligações simples ano no caso, para não ficar duas consoantes juntas, ano, di, dois grupos funcionais carboxila, oico, ácido pentanodioico, beleza? Eu queria apresentar para vocês também um grupo muito especial de ácidos carboxílicos, que são os ácidos graxos. Observa só a estrutura dos ácidos graxos. Os ácidos graxos são fantásticos, porque eles, ao reagirem com álcoois, com um álcool específico, no caso a glicerina, eles dão origem a ésteres muito especiais. Esses ésteres muito especiais são chamados de triésteres de glicerol. Então, os ácidos graxos entram na composição dos triésteres de glicerol, que nada mais são do que os óleos e as gorduras, tão presentes no nosso dia a dia e tão importantes no processo metabólico. Belezinha? Já que eu dei o pontapé inicial no assunto de ésteres, este é o nosso próximo tópico. Vamos falar agora sobre ésteres e sais orgânicos. Bora lá! Muito bem, moçada, vamos falar agora sobre ésteres e sais orgânicos. Pois é, ambos derivados dos ácidos carboxílicos. Afinal de contas, você quando come aquele iogurte, aquele doce, ou toma aquele suco que tem um sabor artificial de, você pode colocar aí sabor artificial de éster, justamente. É o éster que dá esse sabor artificial. Sabor artificial de laranja, sabor artificial de coco, sabor artificial de morango. Então, os ésteres são os responsáveis pelas essências. Eles são chamados flavorizantes, odor e sabor. Vamos falar então sobre os ésteres, conhecendo um pouquinho da reação que os produz. A reação que vai dar origem aos ésteres é chamada de reação de esterificação e ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool. Ácido mais álcool forma éster mais água. Perceba que o hidrogênio do ácido, do grupo carboxila, reage com o OH do álcool, produzindo então essa estrutura que será o nosso éster, ok? Então, essa reação é a reação de esterificação que produz aí os ésteres. Se a reação for de neutralização, ácido mais base formando sal e água, nós temos então a formação de um sal. O sal orgânico será então formado a partir da reação entre um ácido carboxílico
e uma base inorgânica. Então nós temos aqui o ácido carboxílico, que é o ácido etanóico no caso, reagindo com o NaOH, que é o hidróxido de sódio, uma base inorgânica como nós conhecemos. Ela vai produzir então um sal que tem este grupo funcional, que tem esta característica, né? O-, este vai ser o ânion da estrutura e este será o cátion da estrutura, mais H2O, sal e água, beleza? Então, reação de esterificação produz ésteres. Reação de neutralização ou de salificação vai produzir sais. Para os ésteres e para os sais, uma nomenclatura muito próxima, muito semelhante. Veja, prefixo mais infixo mais oato, tanto para o éster como para o sal. O que troca? Terminação. D, o nome do radical, que veio do álcool, com a terminação A, certo? Então se for metil, metila, se for etil, etila, se for N-propil, N-propila, e assim sucessivamente. No caso dos sais orgânicos, a terminação será do cátion. Cátion sódio, cátion potássio, amônio, magnésio, enfim, qualquer que seja o cátion proveniente da base. Vamos dar alguns exemplos para vocês. Este primeiro éster produzido aqui é o et, 2 carbonos, prefixo referente ao início, né? A estrutura derivada do ácido carboxílico, et, somente ligações simples, an, oato, de, o nome do radical que está ligado aqui. Este é o radical metil, então etanoato de metila. Como nós sabemos que este ácido carboxílico aqui, que é o ácido etanóico, é também chamado de ácido acético, nós poderíamos chamar aqui de acetato. Acetato de metila. Também é uma nomenclatura utilizada. Olha um outro exemplo. Aqui nós temos o grupo que deriva do ácido carboxílico, que vai nos dar a primeira parte da nomenclatura. 1, 2, 3, prop. Somente ligações simples, an, terminação oato. De, agora o nome do radical, do grupamento que está ligado aqui. Este é o grupamento isopropil. Então, propanoato de isopropila. Este é o nome deste éster que nós colocamos aqui para vocês. Agora, e se for um sal? Veja, reagiu o ácido carboxílico com a base, produzir este sal, que é este que eu desenhei aqui também, né? Mais água. Então nós temos aqui, primeira parte, que vai dar nome aí para a primeira parte da estrutura. 2 carbonos, et, só ligações simples, an, oato, de, olha o nome do grupo que está presente aqui, este é o sódio, etanoato de sódio. Neste caso, pode ser também acetato de sódio. Beleza, galera? E este último exemplo, olha aí, 1, 2, 3. Nós temos então o prop, somente ligações simples, an, oato de. Qual é o cátion ligado? O cátion sódio que veio da base, beleza? Então perceberam que os ésteres e os sais têm uma nomenclatura muito tranquila e muito fácil de entender. Existem alguns ésteres que são muito especiais, estão muito presentes no nosso dia a dia. Quando eu pego, por exemplo, um ácido carboxílico de cadeia longa, aquele ácido que tem mais de 12 carbonos na sua cadeia, que é chamado de ácido graxo, um ácido carboxílico de cadeia muito longa, né? Nós, ao reagirmos com álcoois, vamos produzir estruturas muito bacanas, ésteres de ácidos graxos. Quando especificamente reagimos com um álcool, que é um dos álcoois mais importantes também, que é a glicerina, o propanotriol, né? 1, 2, 3 propanotriol, ou propan 1, 2, 3 triol, quando ele reage, ele forma um triéster. Esse triéster pode ser um óleo ou pode ser uma gordura.
Então os óleos e gorduras são produzidos a partir da reação de ácidos carboxílicos de cadeias longas com a glicerina, beleza? Ácidos carboxílicos de cadeia longa, que serão os ácidos graxos, como nós já falamos um pouquinho agora há pouco, quando conceituamos ácidos carboxílicos, ok? E vamos para a última parte dessa nossa videoaula, onde falaremos agora sobre anidridos e também sobre haletos de ácido, especificamente os cloretos de acila. Muito bem, galera, estamos de volta num passe de mágica, trazendo para vocês agora os anidridos e os haletos de acila. Os anidridos, que são compostos derivados da desidratação intermolecular dos ácidos carboxílicos. O que é essa desidratação intermolecular? Você pega duas moléculas de ácido carboxílico, retira uma molécula de água. Mas espera aí, de onde vem essa molécula de água? Vejam só, C≡OH, C≡OH. Então nós tiramos o OH daqui e um H daqui. Desta forma nós teremos um processo de desidratação intermolecular. Duas moléculas de ácidos que podem ser iguais ou não. Sai a molécula de água, origina-se essa estrutura, que vai ser o meu anidrido. C≡O, C≡O. Então, esse grupo funcional é o grupo dos anidridos, ok? Um grupo derivado dos ácidos carboxílicos. Mas como é que a gente dá nome para esse anidrido, né? Afinal de contas, para que ele serve e como é que a gente dá nome para eles? É muito simples. Você vai colocar a palavrinha anidrido seguido do nome dos ácidos que deram origem a ele. Neste caso nós temos ácido etanóico e ácido etanóico. Então, anidrido etanóico. Lembrando que o ácido etanóico é também chamado de ácido acético, então nós podemos também dar a ele o nome de anidrido acético. Ambas as nomenclaturas estão corretas. Anidrido etanóico, anidrido acético. O anidrido etanóico vai ser utilizado inclusive em revelações fotográficas, né? Eles fazem parte da composição dos filmes fotográficos. Já nem existem mais. Hoje, com a tecnologia digital, dificilmente a gente encontra aí os filmes de revelação fotográfica. Então, o ácido etanóico, o anidrido etanóico, é utilizado neste processo. Belezinha? E os haletos de acila, nosso último grupo funcional de hoje, que são derivados aí dos ácidos carboxílicos também. O que acontece no caso dos haletos de acila, ou dos chamados cloretos de ácido? Bom, nesse caso, o ácido carboxílico vai perder o seu OH. Observa só, eu tenho um ácido carboxílico, ele perde o OH e no lugar desse OH vai entrar um halogênio. Normalmente o cloro, né? São os mais conhecidos aí, os cloretos de ácido, que são utilizados aí em importantes sínteses industriais, principalmente para a produção de novos ácidos, de ésteres, de sais, enfim, eles podem ser utilizados em importantes sínteses orgânicas, como nós vamos reconhecer, como nós vamos perceber e estudar lá nas reações orgânicas, que será muito em breve um dos assuntos das nossas videoaulas. Então, sai o OH, entra o cloro. Pode ser um bromo, pode ser um iodo, pode ser um flúor também, não tem problema, tá? Mas o cloro, como eu falei, é o mais interessante para a gente nesse momento. Então, como é que a gente faz para dar nome para essa estrutura? Começamos com a palavrinha cloreto, D, prefixo, referente ao número de carbonos, certo? An, tipo de ligação, e a terminação dos haletos de acila é oila, ok? Então a terminação oila. Então aqui,
cloreto de etanoíla. Belezinha, galera? Nesse segundo caso, nós temos um ramificado, então nós temos que identificar aqui o grupo metil. Cloreto de metil, só tem esta possibilidade, como eu falei, tem 3 carbonos. Se ele estivesse neste último aqui, ele seria prolongamento da cadeia, então não é o caso. Como nós temos o CH3 aqui no meio, cloreto de metil, prop, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3 carbonos, prop. Só ligações simples, terminação oíla para os aletos de acila. Belezinha, galera? Deu para entender bem esse assunto? Derivados dos ácidos carboxílicos? Então, na nossa videoaula de hoje, nós falamos sobre ácidos carboxílicos, ésteres, sais orgânicos, anidridos e aletos de acila, os cloretos de ácido. Um ácido graxo caracteriza-se por apresentar mais de 10 átomos de carbono, sempre números pares, na cadeia carbônica. Um exemplo de ácido graxo é o conhecido ácido palmítico, encontrado no óleo de palma, cuja fórmula é a que segue. Letra A. Como você representaria o palmitato de potássio e o palmitato de etila? Letra B. Entre o palmitato de potássio e o palmitato de etila, qual o mais solúvel em água? Muito bem, galera, vamos então à resolução desse exercício, que vocês perceberão um exercício bastante simples. Ele mostrou a estrutura de um ácido graxo, que é o ácido palmítico, ou o ácido C15H31, C-OH. Ele tem então 16 átomos de carbono na sua cadeia. A primeira pergunta: como você representaria o palmitato de potássio e o palmitato de etila? Bora lá, galera. Esse daqui então é o ácido palmítico. Olha o grupo funcional, C-OH. Lembrem-se que no caso de um palmitato de potássio, nós vamos ter um sal. Então, sai aqui o hidrogênio e entra o cátion potássio. Então nós vamos ter esta estrutura, K+, é o cátion potássio. Ele pede também o palmitato de etila. Sai o oxigênio, lembre-se que este ácido teve que reagir com um álcool, no caso o álcool etílico, para que o radical derivado deste álcool fosse introduzido nesta fórmula. Então aqui nós temos o grupamento etil. Observe só. Então aqui é o palmitato de etila e o palmitato de potássio. Este é um sal orgânico, ok? E este daqui será um éster orgânico. Belezinha? Letra A, tranquilo, né, gente? Vamos à letra B. Entre o palmitato de potássio e o palmitato de etila, qual o mais solúvel em água? Nós estudamos em uma das nossas videoaulas que a solubilidade está relacionada com o que mesmo? Com a polaridade. Quanto mais polar, mais solúvel. Nós podemos observar pelas estruturas que essa estrutura do éster apresenta apenas ligações covalentes. Já a estrutura do sal apresenta ligações iônicas. Então existe a formação de uma polaridade mais intensa aqui. Então nós temos o sal como uma substância mais polar. Logo, será o palmitato de potássio, olha aí, palmitato de potássio. Devido ao quê? Devido ao fato dele ser mais polar. Mas por que ele é mais polar mesmo?
Porque ela apresenta ligações iônicas. Lembrem-se, no caso das ligações iônicas, nós temos polaridades muito evidenciadas. Por isso que todas as substâncias iônicas são solúveis em água, ok? Bora com o segundo exercício para vocês aí. A planta cannabis sativa possui vários componentes canabinoides, sendo que o princípio ativo mais potente é o tetrahidrocannabinol. Nos últimos anos, ocorreu um aumento significativo tanto no interesse quanto na utilização do THC para fins medicinais. A fórmula estrutural do THC está representada a seguir. A respeito desta molécula foram feitas as seguintes observações. 1. Apresenta as funções orgânicas fenol e éster. 2. Possui 3 radicais metil e 1 radical pentil. 3. Possui 3 anéis aromáticos condensados. 4. É uma cadeia insaturada e ramificada. As afirmações corretas são... gente, vamos lá então com este segundo exercício, resolvendo para você aqui. Observa a estrutura do tetrahidrocannabinol, THC, que é o princípio ativo da chamada cannabis sativa, a maconha. Veja que o THC apresenta uma estrutura muito interessante. Vamos analisar as observações. 1. Apresenta as funções orgânicas fenol e éster. Vamos observar. Tem o OH aqui ligado diretamente no anel aromático. Então, nós temos o grupo fenol. Está correto. Já o oxigênio está entre 2 átomos de carbono. Então, aqui nós temos a função éter e não a função éster. Então, a primeira alternativa está incorreta. Número 1 aí, o item 1 está incorreto. O item 2. Possui 3 radicais metil e 1 radical pentil. Vamos observar. Olha aqui, metil, metil e metil. Então, 3 radicais metil. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 carbonos. Este será um pentil. Beleza? Então, possui 3 radicais metil e 1 pentil. Está correto. Então, o item 2, a observação 2 está correta. Observação 3. Possui 3 anéis aromáticos condensados. Não, na realidade, somente este anel é o anel aromático. Isso daqui não é anel aromático, isso daqui também não. Lembre-se que para ser anel aromático tem que possuir 3 ligações duplas intercaladas em um ciclo de 6 carbonos. E finalmente, é uma cadeia insaturada e ramificada? Sim, possui ligações duplas e possui ramificações. Logo, é uma cadeia insaturada e ramificada. O item 4 também está correto. A alternativa correta aí será a alternativa 2 e 4, letra C. Belezinha? Letra C, então, é a correta aí, 2 e 4. Fechou? Então estes foram os exercícios desta nossa videoaula sobre funções orgânicas oxigenadas, onde trabalhamos aí os ácidos carboxílicos, os sais, os ésteres, os anidridos e também os aletos de acila. Vamos encerrando nossa super videoaula de hoje sobre funções orgânicas. Em breve voltaremos com as últimas funções orgânicas para você. Falaremos sobre os compostos nitrogenados e também as funções mistas e os aletos orgânicos na nossa próxima videoaula. Não perca e continue seguindo a gente aqui pelo canal Quimicando com Kaká.